Me chamo Júlia, eu vou continuar a apresentação aqui de aplicações em REG e eu vou agora falar sobre uma aplicação de REG para domínio específico, que é uma técnica nova que foi descoberta recentemente, que se chama REFT. E o REFT, né, vem desse trabalho de pesquisa que foi publicado agora em março, né, Adapting Language Model to Domain Specific REG. Ele é um trabalho que foi desenvolvido por pesquisadores da Universidade de Califórnia, Berkeley. E o REFT é uma sigla para Retrieval Augment Fine Tuning, que significa ajuste fino aumentado por recuperação. E os pesquisadores, eles dizem que o REFT é como se fosse uma receita para você adaptar um LLM para um REG de domínio específico. Então, basicamente, essa técnica, ela vai misturar o que tem de melhor com fine tuning com o REG para fazer um REG mais aperfeiçoado. Vou explicar melhor isso. Os autores, eles criaram uma analogia sobre fine-tuning, REG e o REFT, comparando, pensando no cenário de um aluno que vai se preparar para fazer um exame. Então, por exemplo, o fine-tuning, que é a abordagem aqui mais comum que a gente conhece para fazer treinamento de modelos, o modelo ele responde perguntas como se fosse um aluno que fosse fazer um exame, uma prova, sem consulta nenhuma. Então, é como se fosse um domínio de livro fechado. Ele vai responder uma pergunta, mas ele não pode consultar nenhuma informação. Ele teve que memorizar tudo ao longo, né, dos estudos para poder fazer o exame. O REG já é um pouco diferente. Ele se assemelha a um livro, a um exame de livro aberto, porque o aluno ele tem acesso aos livros didáticos para encontrar as respostas na hora que ele vai fazer o exame. É como se fosse fazer uma prova com consulta, né, com os livros em mãos. Então, isso é uma analogia que eles criaram de livro aberto. E o REFT, ele melhora o REG em um certo aspecto, porque o aluno ele já estuda os livros didáticos antes dele realizar o exame aberto, e ele também já sabe como encontrar as respostas corretas. Então, é uma forma de fazer prova, né, com consulta, só que antes de eu fazer a prova, eu já estudei os livros e já verifiquei onde que eu vou encontrar as respostas melhores. Então, a proposta do REFT ele é tentar fazer com que o LLM ele estude ou se adapte para um domínio específico, qualquer domínio, antes dele ser usado numa configuração de REG. Então, o modelo ele estuda primeiro os documentos que vão ser necessários para ele poder responder as perguntas do usuário. No REFT, né, o modelo ele é treinado para poder ignorar documentos que são distratores. Na figura aqui em cima, tem uma perguntazinha ali, quem inventou os Transformers? Né? Então, no REFT, né, seguindo o processo padrão do REG, ele retornaria 4 documentos, só que dentre esses 4 documentos, 3 são documentos que ele chama de distrator, porque são documentos que não têm nada a ver com a pergunta e que não vão ajudar a responder a pergunta do usuário. E aí o REFT, o que ele faz? Ele exclui os documentos que são distratores, esses documentos que não têm nada, que são considerados irrelevantes para a pergunta do usuário, e retorna só o documento que vai ter a informação necessária para responder a pergunta que o usuário fez. Já na figura ao lado do direito, você tem o processo de REG normal, como ele acontece, né? Você faz uma query, uma pergunta, uma questão, e o REG ele retorna os K documentos que têm mais similaridade com a pergunta, né? É uma recuperação semântica. Só que o REG ele não consegue distinguir quais documentos eles são realmente bons ou relevantes para responder a pergunta. Ele só traz os K documentos que têm uma similaridade maior com a sua pergunta. E, nesse sentido, então, o REFT ele cita a sequência correta do documento que é mais relevante para ajudar o LLM a responder a pergunta da forma mais correta. E os pesquisadores, eles citaram a receita do REFT, como é que é feito o REFT, qual é a metodologia para se fazer REFT. Né? Então, primeiro eles usam um modelo de linguagem que é o Llama 2, né, de 7 bilhões de parâmetros, eles preparam um conjunto de dados sintéticos, em que cada amostra de dados consiste de uma pergunta, tem um conjunto de documentos de referência, né, que incluem os documentos com informações relevantes, esses documentos são chamados de documentos dourados,
E também eles colocam junto dos documentos relevantes, documentos que são distratores, né, que são esses documentos irrelevantes, e que serão esses documentos que vão ser ignorados durante o processo do REFT. Esses documentos eles não adicionam informação nem contexto nenhum. E aí também eles adicionam uma resposta gerada a partir desses documentos, desse conjunto de documentos que eles adicionaram, e também eles adicionam uma explicação de uma cadeia de pensamento, que eu vou explicar mais para frente o que é. E essa cadeia de pensamento, ela inclui trechos dos documentos que são relevantes. Esses documentos relevantes, eles são gerados por uma outra LLM, que pode ser o ChatGPT-4, desculpa, ou o Llama 2 de 70 bilhões. Aí, no final das contas, né, que ele tem esse conjunto de dados que foi treinado, de certa forma, foi preparado, né, para ter dados relevantes e não irrelevantes, eles utilizam esses conjuntos de dados para fazer fine tuning no Llama 2, 7 bilhões, usando um treinamento supervisionado padrão. Aí no final você vai ter um novo modelo que foi feito um fine tuning, né? Só que ele foi mais bem preparado para poder posteriormente você fazer RAG nele. Aqui no artigo eles citam uma pergunta, né, que foi feita com um modelo finamente ajustado. Então, a pergunta diz, por exemplo, a família Oberoi faz parte de uma empresa hoteleira com sede em qual cidade? Aí, no processo de regra natural, né, as informações dos documentos eles são recuperadas, né, são passadas para dentro do contexto, né, dali do prompt. E tem uma instrução, né, que também isso faz parte do template do REFT, né, que nessa instrução ele diz assim, dada a pergunta, contexto e resposta acima, forneça um raciocínio lógico para essa resposta, para gerar a resposta. Então, ele pede no processo de REG, você fazer a resposta usando um formato de motivo-resposta, como se estivesse criando um raciocínio lógico para poder responder a pergunta que o usuário fez. Então, nesse sentido, esse prompt REFT, ele ajuda a melhorar ajuda o LLM a avaliar os raciocínios e as respostas que foram geradas e, dessa forma, identificar erros no raciocínio para poder extrair insights mais importantes para melhorar o processo do REG. Aí, no caso desse prompt, né, da pergunta, a resposta que o REFT gera ele gera essa cadeia de pensamento, né? E aí ele segue o modelo que foi solicitado lá no template, né? O documento, né, começa a falar aqui, gera algumas frases aqui, né, tentando achar um raciocínio, né, criar um raciocínio para poder responder. Aí no final aqui da frase ele fala assim, portanto, a família Oberoi faz parte de um hotel empresa com sede em Delhi. E aí a resposta, ele se baseia no motivo ali, do raciocínio que ele fez, e ele retorna só Delhi, que na verdade essa era a resposta correta. Então, nesse sentido, o REFT ele incorpora uma cadeia de raciocínio, né, chain of thought, que não apenas guia o modelo até a resposta correta, mas também enriquece a compreensão do modelo, ajuda o modelo a desenvolver um raciocínio para poder chegar até a resposta. Essa tabela foi colocada também lá no artigo, né, do REFT, e mostra que o REFT ele foi avaliado, né, para alguns domínios específicos, né, PubMed, Hotpot, Hugging Face, o Torque Hub e o TensorFlow, e que são domínios especializados, né, conjuntos de dados especializados que foram utilizados no REFT, né, e mostra que a técnica do REFT ela foi superior ao fine-tuning específico de domínio, que ele chama de DSF, aí, né, quando você faz um fine-tuning treinando o modelo apenas para considerar esses conjuntos de dados específicos desses domínios, né? E aí, depois aplicando também o RAG, ainda assim, junto ao fine-tuning, o REFT ainda foi melhor. E aí ele está usando esse modelo Llama 2 de 7 bilhões, né? Mostrou que realmente, ali na última linha da tabela, que realmente para cada domínio, o percentual ali de acerto é muito superior a você fazer só o fine tuning ou você fazer fine tuning com RAG depois. Uma outra coisa que é interessante que eles falam também nesse estudo é que eles estavam se perguntando quantas de informações relevantes era necessário você passar no processo de fine tuning do modelo. E eles descobriram que às vezes pode ser benéfico para você incorporar só uma parte desses conhecimentos relevantes, né, que são esses documentos dourados, até
um percentual de 80% mais ou menos, né, da amostra, que isso melhora o desempenho nas tarefas de REG. Eles chegaram até a colocar mais, a colocar 100% de dados relevantes e viram que às vezes, se eu colocar até 100%, isso não melhora. O fato depois de você fazer REG e recuperar, fazer recuperação para encontrar os documentos que tem em relação com a pergunta. Então, até esse percentual de 80%, eles avaliaram que é muito bom, que melhora bastante a acurácia, né, do modelo. E aí, dentro do artigo do Raft, eles citam o Gorilla, que basicamente é uma LLM, foi criada, desenvolvida por esses mesmos pesquisadores em um outro trabalho que foi feito, e ele é um LLM conectado para APIs massivas, né? Basicamente, o LLM foi desenvolvido para você fazer requisições, fazer chamadas de API, porque essa tarefa para as LLMs comuns, GPT-4, por exemplo, esse tipo de tarefa não tem um desempenho muito bom. O LLM não consegue ter um desempenho muito bom para fazer esse tipo de coisa. E aí o Gorilla, ele foi, a base de dados do Gorilla, ela foi treinada usando o Raft. Mas aí eu vou explicar também agora o que é um pouco do Gorilla, só para vocês entenderem um pouco. Então, essa pesquisa foi publicada no ano passado, em maio, né? Mais ou menos tem mais de um ano já, e ele é um LLM que ele foi finamente ajustado a partir do Llama, acho que é a primeira versão do Llama, de 7 bilhões, e ele supera o desempenho do GPT-4 na geração de chamadas de API. Ele foi treinado no que eles chamam de API Bench, que é esse conjunto de dados de APIs do Hugging Face, do GitHub e TensorHub, que são APIs que são muito utilizadas para tarefas de processamento de linguagem natural e aprendizado de máquina. E aí eu fui procurar saber, entender melhor o que é o Raft, o Gorilla. Verifiquei que o Gorilla ele permite que as LLMs eles utilizam ferramentas para poder fazer chamadas para APIs. E dada uma consulta que é feita em linguagem natural, o Gorilla ele retorna uma API semanticamente, sintaticamente correta para você fazer uma chamada e aí obter a resposta da pergunta. Então, eu só vou mostrar aqui que tem muito material que eu encontrei. Então, tem aqui a implementação do Raft, né, que foi feita no Gorilla, que está nesse GitHub aqui, alguns dos autores do estudo. Só achar aqui. Então, tá aqui. Aí eles colocaram aqui um GitHub, né, disponibilizaram um código aberto, e ele está explicando como é que foi feito o processo, como foi aplicado o processo de Raft dentro do Gorilla, né, que é essa LLM aí, que é especializada em fazer chamadas para APIs. E aqui ele está explicando, que eu falei um pouco atrás, nos slides anteriores, sobre o processo da receita do Raft, né, que eles fazem primeiro, eles pegam um documento, e aí eles pegam o documento e fazem os chunks, a geração dos chunks com um tamanho de 512 tokens. Em seguida, eles usam o GPT-4 para gerar 5 questões para cada chunk, né? Aí isso aqui é gerado de forma um dado sintético artificial, né? E aí também eles adicionam as perguntas e as respostas também. Depois disso, eles colocam o que eu falei, né? Que eles adicionam documentos que são distratores. Né? Randomicamente, eles adicionam 4 desses chunks selecionados para poder distrair um pouco, né? Para não ficar muito fácil depois também no processo de REG, eles só pegar os documentos corretos, né? Depois eles geram, a partir dessa configuração inicial, eles geram e salvam um dataset, né? E depois esse dataset aí ele é convertido para um formato que é utilizado para fazer fine tuning, né? Que é basicamente um arquivo em formato JSON, é basicamente isso. E aí também eu verifiquei aqui, isso aqui eu olhei agora mais cedo, porque eu não tinha, eu estava procurando na internet mais sobre o Raft, sobre o Gorilla, e aí eu acabei encontrando algumas publicações sobre isso. Aí eu vi que eles disponibilizam também um code space no GitHub para você poder rodar o Raft e poder fazer isso de forma personalizada com os seus documentos. Aqui deu para mim agora.
mas eu não cheguei ainda a testar, não consegui testar também. E uma coisa que é necessária para você fazer isso, você precisa de ter a chave da OpenAI também para poder testar, da API da OpenAI. Mas, mas tudo bem. Uma outra coisa que os modelos que eu também olhei é que esses modelos do Gorilla, né, que são dessa LLM, eles podem ser testados no Hugging Face Space. Então, eles disponibilizaram lá criaram um Hugging Face Space para você testar essa LLM do Gorilla. E aqui fica até mais fácil para a gente poder testar. Eles colocaram alguns exemplos aqui, por exemplo, né? Então, tem aqui um prompt, né, com uma pergunta que o usuário está fazendo. Eu gostaria de traduzir I feel very good today do inglês para o francês. E aí, quando você roda o Gorilla, né, você escolhe aqui o modelo do Gorilla, acho que tem 4 modelos aqui, né, 4 versões distintas. Você envia para lá, né, faz a LLM, faz o processo normal, e aí a LLM ela responde. É interessante que ela responde qual que é o domínio da sua pergunta, né, que identifica que esse domínio é um domínio de tradução de processamento de linguagem natural. Ela também retorna qual que é a API que você deve invocar para poder conseguir executar essa tarefa aqui, né? No caso, ele cria uma pipeline, né, que para você, utilizando esse modelo daqui, que foi de alguma daquelas bases que eu falei, provavelmente do Hugging Face ou de algum outro, do Torque, e ele identifica que você pode usar esse modelo para você fazer essa tarefa. Aí ele diz, aqui exatamente, está dizendo de onde que é o provider da API, que é Hugging Face, que ele retornou de lá. Aqui ele gera também embaixo uma explicação de como que é o processo para você realizar essa tarefa, de o que você teria que fazer para realizar essa tarefa. E também é interessante que no final ele retorna também o código que você poderia executar para poder fazer a tradução. Então é como se ele estivesse criando um pipeline para gerar o código que executaria essa tarefa, que aí esse código executando a tarefa vai retornar exatamente a resposta que você espera receber, né? Então, aqui eles têm três exemplos aqui que eles colocaram, tem um outro aqui também que é para... eu quero construir um robô que possa detectar objetos numa imagem, né? E ele passa aqui algumas imagens também de entrada. E aí é interessante que o gorila ele consegue, através usando a técnica do Revit, né, que eu falei, para fazer REG e tudo, né, um REG mais aperfeiçoado, ele identifica o domínio, né, que é uma detecção de objeto em visão computacional. Ele também retorna, ele identifica qual que é a API, né, do Hugging Face, né, e também ele identifica qual chamada da API que eu devo fazer e cria aqui também a explicação de como que eu faço isso exatamente, gera o código aqui. Aí eu fiquei curioso porque, tipo assim, o código está aqui gerado, né? E eu queria testar esse código para ver se esse código funcionava mesmo. Então, aí o que eu fiz foi, eu criei um notebook aqui e aí fui testar esses 3 exemplos aí. Primeiro que eu criei um exemplo que basicamente, um exemplo que não estava lá listado lá dentro do Hugging Face Space, eu criei um exemplo aqui meu mesmo, então eu pedi para ele traduzir a Love You para português. E aí eu rodei lá, né? Eu rodei lá naquele, naquele demo lá, né? Naquela aplicaçãozinha demo que tá lá, que eles disponibilizaram lá do Gorilla. Ele gerou esse código aqui para mim, né? Em Python, para poder executar. E quando eu fui executar, deu um erro aqui e não rodou, não fez nada. Então, tipo assim, o código que está aqui, ele pode até estar, assim, basicamente correto até um certo ponto, mas, assim, ele não gerou a resposta que eu achava que ele iria gerar já. Então, nesse sentido, tem esse problema. Mas aí eu testei um dos exemplos que estavam lá. Então, que é aquele exemplo de que eu gostaria de traduzir I feel very good today, do inglês para o francês. E aí, na hora que eu rodo, vou rodar aqui, mas a gente pode ver se realmente ele vai fazer essa tarefa e vai conseguir gerar a tradução. Tem um tempinho que leva, né, para poder executar.
baixar aqui, né? Tem todo um pipeline mesmo, que baixar aqui, com as configurações, tudo. Tá, aí aqui no final ele gerou aqui embaixo, né, a tradução, e essa tradução aqui está correta, eu coloquei no Google Tradutor também para avaliar se realmente era isso mesmo, e está certinho essa tradução. Então, para essa tarefa aqui, ele gerou a resposta certinho. Ah, mas aí eu também testei outros exemplos que estavam lá, né? Esse exemplo aí da visão computacional, né? De detecção de imagem, né? Eu rodei e uma coisa que eu verifiquei, tipo assim, na hora dele gerar o código estava quebrado aqui para baixo, então não dá nem para rodar o código, porque ele quebrou aqui, já está com esse erro aqui, não vai nem adiantar eu rodar. E um outro também que era para traduzir de inglês para o chinês, né? Uma frase que estava lá, e a mesma coisa, porque aqui ele só colocou o import aqui do torque, criou um tokenizador e parou por aí, né? Então não gerou o código completo. Então, nesse sentido, assim, é interessante, né, essa proposta desse estudo, né, de você utilizar, você criar uma LLM específica para fazer chamadas para APIs, né, porque a gente tem muitas aplicações que a gente gostaria de usar a inteligência da LLM para poder fazer essas chamadas de forma mais automatizada, mas, e nesse sentido, explicando também o que eu falei, é que o Gorilla, né, que é essa LLM, ele também utilizou o Raft, né. Deixa eu voltar aqui para a apresentação. E aqui no final do estudo, eles mostram que, na maioria, eles compararam esse modelo do Gorilla, né, com outros modelos como o GPT 3.5, o Claude, o GPT-4 e o Llama também, e eles verificaram que o Gorilla ele melhora a precisão, né, a acurácia, e também ele reduz as alucinações. Então aqui essa setinha aqui, quanto mais para a esquerda e mais para cima, né, vai ser a maior acurácia com menor alucinação. E você vê que o gorila, nos testes que eles fizeram de zero shot, e outros testes também com retrievers diferentes, o gorila ele teve um desempenho muito bom. Mas, assim, a gente também precisaria testar mais para outros tipos de domínios específicos, né, para poder avaliar melhor. Mas, assim, eu achei bem interessante também essa técnica, é uma das técnicas que estão surgindo agora, de você combinar o REG com o fine tuning para poder obter o melhor dos dois mundos, sabe? Uma técnica que meio que combina essas duas outras técnicas que já eram utilizadas para poder incorporar conhecimento para o modelo. Eu acho que é só isso da minha apresentação.